Fala pessoal, motos e tal. Nós vivemos falando sobre motores V2 aqui no canal e vocês sabem que eu sou fã desses motores. E depois de tudo que já vimos aqui sobre motores V2, Boxer, W3, as derivações de 2 cilindros em linhas, radiais entre outros, eu te pergunto, existe motor V1 e Boxer de 1 cilindro? Existe por acaso algum motor de 1 cilindro em linha? Se você respondeu ou pensou que não, eu te digo que é mais complicado do que parece. Existem sim alguns tipos de motores que geram uma incógnita que nos faz parar para pensar em disposições um pouco esquisitas. Vamos entender uma coisa aqui, o que são disposições de cilindros? Obviamente, devemos começar com um motor de apenas um cilindro, o motor monocilíndrico, esse mesmo que você encontra na CG, Twister, Phaser, entre outras motos. Obviamente, ele é composto por apenas um cilindro, um pistão em biela e o virabrequim. Ele é simplesmente chamado de monocilíndrico. Ele pode estar na vertical, como nas Royal, pode estar inclinado, como na maioria das motos japonesas, e também deitado, como podemos encontrar na Pop 100, na Bis, mas sempre será um monocilíndrico. Quando vamos projetar um motor com mais de um cilindro, seja esse 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou mais cilindros, nós podemos escolher a posição que esse cilindro estará em relação ao primeiro cilindro. Acrescente um cilindro paralelamente ao primeiro cilindro. Você criou um motor de 2 cilindros em linha. Ele pode ter 2 ou mais cilindros. Acrescente um cilindro inclinado em relação ao primeiro cilindro. Você acaba de criar um motor com 2 cilindros em V. Coloque um cilindro a 180 graus. E você praticamente tem um motor boxer ou um motor flat dependendo do virabrequim. Acrescente mais cilindros ao redor e parabéns, você tem um motor radial. Eu não vou me estender muito nas disposições possíveis de cilindros nesse vídeo. O canal está recheado de vídeos sobre isso, mas agora eu quero convidar você para destrinchar esse assunto de uma maneira divertida e interessante até chegarmos em algumas disposições possíveis e não convencionais com motores monocilíndricos. Há um bom tempo atrás, eu me perguntava, e se eu pegasse um motor V2 de Harley Davidson, um Evolution por exemplo, e retirasse um cilindro? Como ele iria soar? Os V2 da Harley são conhecidos pelo longo curso de pistão, baixo giro e alto torque. Seu som lembra muitas vezes um Fusca ou outras vezes um V8, mas como eles soariam com apenas um cilindro? Nós não temos uma boa referência, já que a maioria dos monocilíndricos que temos no mercado brasileiro são projetados para serem giradores e não passam a sensação de um motor no estilo Harley. Como referência, uma Twister 250 não tem potência nenhuma abaixo dos 2.500 RPM. Os monocilíndricos mais próximos do comportamento de um V2 tradicional de Harley seriam o motor 650 da Savage, a linha 350 e 411 da Royal, as motos como a XT600 e DR800. Mas e se eu te disser que não é necessário ficar imaginando, pois esse motor que eu mencionei existe. Eu estou falando da Bill Blast 500. Ok, mas vamos falar como a marca é conhecida no Brasil, Buell. Esse motor é um V2 de Harley Davidson com cilindro traseiro removido. A Buell utiliza motores Harley Davidson em suas motos há um bom tempo. Uma das suas motos mais famosas é a Buell XB9S. Ela usa o padrão V2 de 45 graus da Sportster, mas com várias modificações que o deixam esperto e com boa potência em média para alta rotação. Mas por ser um motor V2 de 45 graus, seu motor continua idêntico ao motor de uma Iron 883, mesmo tendo 988 cilindradas na XB9. Mas na Blast 500, a Buell fez o inesperado. Ela retirou o cilindro traseiro e então podemos escutar o seu motor com um único cilindro de 492 cilindradas trabalhando, o que lembra muito uma Classic 500. Vamos escutar o som da XB9S com os 2 cilindros em V e em seguida a Blast 500 que perdeu o cilindro traseiro e em seguida uma Classic 500 monocilíndrica? Diz pra mim, se isso não é interessante eu não sei o que é. E se você está gostando, vamos alimentar ainda mais essa comparação. Vamos pegar a Shadow 600 e colocar o seu motor V2 para funcionar somente com um cilindro?
Simplesmente desativando o cilindro traseiro, criando uma Shadow 300 e comparar o som de um cilindro com os dois cilindros trabalhando? E me diz uma coisa, o motor da Shadow sem um cilindro te lembra o design de algum outro motor? Pois com praticamente metade da cilindrada e com 3 mm de curso de pistão de diferença e comando Unicam, ele me lembra o motor da CB Twister. Então vamos incluí-lo nessa comparação? Mas agora você concorda comigo que a nenhum momento nós fizemos um motor V1? No caso da Boel, simplesmente pegamos um V2 e o transformamos em um monocilíndrico convencional, ainda por cima inclinado a 22,5 graus à frente. O motor da Twister monocilíndrico, por exemplo, é inclinado 15 graus à frente. E no caso da Shadow, pegamos um V2 e desativamos um cilindro. Isso não faz um motor V1. A Ducati faz o mesmo com algumas motos que usam seu poderoso V4. Ela desativa 2 cilindros quando necessário. Algumas Harleys também fazem isso. Mas, sabendo disso, você consegue imaginar diferentes disposições com apenas um cilindro? Não? Pois bem, talvez devêssemos olhar de uma outra perspectiva. Estamos falando sobre cilindros e não pistões. Estamos acostumados a considerar que o motor possui um pistão por cilindro, mas se você já assistiu o vídeo sobre o polêmico motor E-Rex, você já deve saber que um cilindro, apesar de não ser comum, pode abrigar 2 pistões. Sendo assim, vou mencionar 3 tipos de motores que podem te surpreender. O primeiro é mais óbvio. Motor de pistões opostos, especificamente 2 pistões opostos. Por favor, não confundam com motores boxer ou flat, ou até mesmo o termo cilindros opostos, já que esses possuem mais de um cilindro e você pode compreender o funcionamento deles assistindo esse vídeo aqui. Nesse caso, nós temos apenas um cilindro que comporta 2 pistões. O seu formato, apesar de um funcionamento completamente diferente, lembra um boxer de 2 cilindros. Esse tipo de motor geralmente funciona com ciclo 2 tempos, e é a base para a criação de motores como o motor E-Rex e também o motor de 3 cilindros e 6 pistões da Cadiz Power. Então vamos para o segundo motor. Motor Split Single, também chamado de Twingle ou até mesmo cilindros divididos, onde os pistões podem ser posicionados paralelamente entre si e inclusive de maneiras que suas bielas lembrem muito o motor em V. Esse motor também é encontrado em ciclo 2 tempos. Nesse tipo de motor, o nome cilindro dividido vem pelo fato de um único cilindro possuir 2 camisas com 2 pistões, apesar de haver uma certa controvérsia se a camisa deve ser contada separadamente do cilindro. Eu particularmente acredito que sim, já que em muitos motores a camisa se separa do cilindro. Nesse motor, os pistões, além de dividirem o mesmo cilindro, eles também dividem a mesma câmara de combustão, e seu objetivo é uma melhor limpeza e aproveitamento da mistura ar e combustível, que é muito mal aproveitado em motores 2 tempos convencionais. Os 2 pistões trabalham unidos pelas bielas que podem ser conectadas uma à outra, ou através de uma única biela conectada aos 2 pistões, ou até mesmo com 2 virabrequins conectados entre si. Só não confunda com os motores 2 tempos da RG500 ou Bimota V2, que também tem 2 virabrequins, mas lá os cilindros são separados. No motor Split Single, os 2 pistões trabalham com movimentos muito semelhantes e por compartilharem a mesma câmara de combustão, os 2 recebem a combustão ao mesmo tempo. Isso faz com que ele soe exatamente como um monocilíndrico. E aí, o que achou desse motor? Sabendo disso, podemos considerar que ele é um motor de 2 pistões em linhas monocilíndrico? Me diz aí nos comentários o que você acha. E agora, antes do terceiro motor, quero aproveitar para agradecer a todos os membros e apoiadores do canal, a galera da lista ao lado, que apoia o canal, e você pode se tornar um por um top speed de R$ 2,99 por mês, ou se quiser pode apoiar o canal com um valor mais alto, do tamanho do seu coração. E não se esqueçam das canecas personalizadas de motos e motores do canal, onde você pode ter a sua caneca com a foto da sua moto ou motor e junto virá a ficha técnica, o link estará na descrição. E pessoal, é o seguinte, vem uma nova surpresa por aí, fiquem ligados nos próximos vídeos que eu tenho uma grande novidade para o canal, já está tudo certo e aposto que vocês vão gostar muito.
E agora sim, o terceiro motor. Por favor, responda. Esse motor que está na tela agora é um motor monocilíndrico, um V2 ou um 2 cilindros em linha? Você consegue adivinhar? Eu vou colocar o som dele para te ajudar. E aí, conseguiu? Essa é a Mettless Silver Arrow 400. Seu motor é um V2, mas com uma inclinação tão fechada que os dois cilindros estão unidos. Ela está muito mais próximo de um motor do tipo VR, que é considerado uma mistura entre o motor em V e linha. Mas motores VR geralmente possuem um ângulo que varia de 10 a 15 graus. Já o motor dessa moto é considerado oficialmente um V2 e sua inclinação entre os cilindros é de apenas 18 graus, muito incomum, uma vez que os motores V2 são encontrados geralmente com 45, 52, 60, 75 e 90 graus. E aqui vai um salve para o Cardoso que mencionou essa moto no vídeo sobre o futuro dos V2. Bom pessoal, nesse vídeo vemos que existem motores que saem do padrão que estamos acostumados e de certa forma fica difícil de classificá-los, mas eu estava empolgado para apresentá-los para vocês. Se você gostou desse vídeo, eu te peço por favor para curtir e compartilhar, é uma forma de estar ajudando o canal. Gostaria que você comentasse não só sua opinião, mas também se você conhece outro motor que deveria estar nesse vídeo. Se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!